estou dormindo, mas cheguei ali e estava um café especial. É um prazer, é um privilégio ser pai. Deus nos dá esse privilégio e para que nós possamos ser responsáveis para guiar outra vida nos caminhos do Senhor. Isso não é fácil, né? Deus não nos deu filhos apenas para dizer que sou pai, mas Deus nos deu filhos para nós dizermos: eu cumpri a minha tarefa, a minha missão como pai aqui nesta terra, educando, conduzindo e direcionando aquele ser, aquela pessoa nos caminhos do Senhor. Nem sempre os nossos filhos vão seguir exatamente aquilo que nós orientamos, né? Mas quando chega a maioridade, já está com ele, é responsabilidade dele, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas o importante é que o pai, esteja ali como aquele referencial. Ontem estava falando com os jovens, né? Paulo vai dizer aos Efésios: sede meus imitadores. É uma responsabilidade, né? Paulo como pastor, mas o primeiro referencial que nós vamos ter na nossa vida, o primeiro grupo social ao qual vamos pertencer é a família, e o pai é aquele referencial que Deus colocou. Talvez a sociedade moderna está querendo mudar, transformar e inverter isso. Não tem como, é impossível, É impossível essa inversão, mas enfim, nós sabemos disso e a Bíblia também já fala dessas inversões de valores, mas o fato é que aquilo que Deus estabeleceu, o pai é aquele referencial que vai suprir a família, que vai suprir as necessidades espirituais da família, e é a sua responsabilidade. E não somente responsabilidade, mas também privilégio dado por Deus para este fim. Que o Senhor nos dê graça, assim como foi orado há pouco, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para sermos pais realmente dentro da vontade do Senhor. Vamos falhar, claro que sim, vamos falhar, não é novidade, mas mesmo nos erros aprendamos a estarmos dependendo do Senhor em todas as coisas. Amém? Carlos, é sua mãe? Prazer. Deus abençoe. Bom, seja bem-vinda. O irmão, sei que o irmão já apresentou os visitantes, né? Mas como o irmão Carlos tem vindo já há alguns dias, né? Então fiquei curioso, né? E aqui temos um pai e um filho, pode ser? Muito bem. Também é um prazer tê-los conosco, tá? Deus abençoe também. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Naum. Temos falado nesse livro já há alguns domingos. Estamos falando, meditando neste livro, porque nós passamos algumas semanas também meditando no livro de Jonas. Lembram disso? Nós estávamos meditando no livro de Jonas e o que acontece, só recapitulando aqui, só para nós sincronizarmos com aqueles que aqui estão pela primeira vez, né? Que é que nós vimos ali em Jonas. Jonas, um profeta chamado para pregar numa cidade chamada Nínive, uma cidade dura, sangrenta, e Jonas não queria ir, claro que não. Jonas resistiu, fugiu para uma outra direção, mas Deus, de forma poderosa, soberana, o levou até Nínive. E, querendo ou não, Jonas acabou pregando em Nínive até 40 dias, e Nínive será subvertida. Essa era a pregação de Jonas: arrependei-vos. Jonas conclama aquela cidade a se arrepender, e por surpresa ou desespero de Jonas, não sei, aquela cidade em peso se converte.
desde o rei, desde o seu comandante, né, seu líder, até todas as cidades, até os animais, né? Os animais fizeram jejum, tudo. Todos se converteram. Pelo menos é o que diz a narração bíblica, né? E nós cremos na palavra. Então houve aquele avivamento naquela cidade, naquela sociedade. Mas o que aconteceu séculos depois, 150 anos na verdade depois, Nínive volta ao seu pecado original. Nínive volta a praticar as mesmas atrocidades, esquecendo Deus, esquecendo aquele Deus que realizou aquele avivamento, esquecendo dos pais que um dia reconheceram Deus como Senhor e soberano, e eles se desviaram da palavra que um dia foi pregada pelo profeta Jonas, que de maneira maravilhosa, miraculosa, Deus usou para levar aquelas pessoas ao arrependimento. E um avivamento tão grandioso, né, que no final do livro de Jonas vai dizer que pelo menos 120 mil crianças havia ali naquela cidade. Deve ter sido uma transformação enorme na vida daquelas pessoas. Mas 150 anos depois, eles voltam a praticar os mesmos erros. E então Deus levanta um outro homem chamado Naum, profeta Naum, para pregar contra os pecados que Nínive, ou seja, a geração ou as gerações posteriores, começaram a praticar ou voltar ao pecado de outrora. Nós falamos na semana passada sobre que Deus tem aqui uma mensagem de consolo e de instrução, do capítulo 1 ao versículo 8, capítulo 1, perdão, do verso 1 ao verso 8. Deus dá uma mensagem de consolo para Judá, que era oprimida pelos ninivitas, mas ele também dá uma mensagem de destruição para Nínive, com relação àquilo que já estava decretado pelo pecado que eles estavam cometendo. E na semana passada nós falamos do versículo 9 até o versículo 15, não penseis mal do Senhor. Nós, na nossa vida, quando nos surgem aqueles problemas, aquelas adversidades, é bem possível que a primeira pessoa com a qual nós vamos nos revoltar, que nós vamos virar as costas, que nós vamos duvidar, e a nossa fé vai balançar com relação a Deus. Nós acabamos confiando em homens, acabamos confiando em nós mesmos, confiando na nossa sabedoria, nos nossos haveres, e nós esquecemos de Deus, e nós falamos o seguinte: não pensemos mal do Senhor. Por quê? Porque Deus continua suprindo a nossa necessidade, olhando para a nossa realidade e protegendo aqueles que são seus. Ele está dizendo: Judá, não se esqueçam, Deus está com você. Nínive, se está afrontando vocês, se Nínive está subjugando vocês, isso terá fim. E eu fiz isso para a disciplina de vocês. E no outro sentido, na outra perspectiva, nós falamos: não penseis mal do Senhor. Aqueles que de alguma forma viram seus olhos para Deus, não é Deus quem está fazendo isso, não é Deus que está levando pessoas para o inferno. São as pessoas, os homens, os indivíduos que escolhem rejeitar a Deus e ir para o inferno. Não é porque Deus é um Deus mau, não é porque Deus não é um Deus de amor, não. Deus é um Deus de tão grande amor que Ele salvou Nínive, apesar de Nínive. Jonas não queria ir, por causa das atrocidades que ele viu, porventura na sua própria família, o que aqueles assírios fizeram. Portanto, Jonas não queria pregar naquela cidade, tal era a índole má daqueles homens. Mas ainda assim Deus teve amor e misericórdia. Deus teve misericórdia de mim, desse ser imperfeito, fraco que sou eu. Deus teve misericórdia de você. Portanto, quando o Senhor Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita, largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho, apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação. Isso Ele está fazendo pelo amor dEle, porque se Ele fosse agir com justiça, nenhum de nós teríamos a oportunidade da salvação.
Todos nós estamos mortos em delitos e pecados, como foi falado há pouco. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta é a nossa condição. Mas o amor de Deus se manifestou em seu Filho Jesus Cristo. Basta apenas que nós nos curvemos, adoremos, reconheçamos que o sacrifício realizado na cruz do Calvário é suficiente para a minha, para a sua, para a nossa salvação. O preço pago pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário pode lavar todos os nossos pecados. E é por isso que nós cantamos: mostra Cristo, é só Ele. Não sou eu, não é a nossa denominação, não é a minha teologia, não é a minha homilética ou a minha hermenêutica. Mostra Cristo, é só Ele. E que a palavra do Senhor mostre Cristo para nós nesta noite. Vamos ler capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus assamentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o pescudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado: a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clamam-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acham os tesouros. Há abastança de todo objeto desejado. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem em todos os lombos, a angústia, o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeava o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas, os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, transmite a tua verdade, ó Deus, pelo ministério do teu Santo Espírito. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No versículo 13 tem uma expressão muito interessante: eis que eu estou contra ti. Você já imaginou se algum dia você pudesse ouvir de Deus esta voz, esta frase: eis que eu estou contra ti? O Deus vingador, o Deus tremendo, poderoso, soberano, que nem Moisés em toda a sua mansidão pôde vê-lo. Tem um hino que diz: nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Um hino deslumbrante, né? Falando sobre a grandeza, a grandiosidade de Deus. Imagine este Deus grandioso, soberano, criador dos céus e da terra, se Ele disser para você: eis que eu estou contra ti. O irmão João leu na introdução o texto de Efésios, capítulo 2. Eu quero ler de novo. Efésios, capítulo 2. Já citei ele aqui no versículo 1. Quando eu falei que Ele vos deu vida quando estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, né? No versículo 3, vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, Deus está aqui. E Ele criou o homem para estar aqui, com a comunhão perfeita entre Deus e o homem. Essa era a condição
desse relacionamento antes do pecado no jardim do Éden. Mas o homem, pelo seu pecado, resolveu voltar as costas para Deus. Deus então vira suas costas para o homem. Mas então Deus envia Cristo, e em Cristo Deus está novamente solícito para ouvir a nossa oração e o nosso arrependimento. Basta apenas que nós viremos para Ele em Cristo Jesus, para termos de novo esse relacionamento restaurado. Porque o que Paulo fala em Efésios, o que a palavra do Senhor nos orienta, é que nós, sem Cristo, antes da nossa conversão, antes do novo nascimento, nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, Deus está irado com o homem, Deus está com as suas costas viradas para os homens, e há um juízo que fala sobre isso. Nós olharmos em Apocalipse, nos últimos capítulos ali, nós vamos perceber como que a palavra do Senhor nos orienta sobre esta realidade. E perceba, irmãos, quando falamos de juízo de Deus, quando estamos falando de que Deus é um Deus que vai julgar, isto não é brincadeira. Isso não é uma doutrina que alguém inventou. Isso não é uma doutrina que apenas aqueles mais radicais imaginam ou creem nessa verdade, porque afinal de contas Deus é um homem sisudo, carrancudo que está lá do céu. Não, é pela sua santidade. Ele precisa julgar o pecado, e Ele fará. Se nós olharmos lá em Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2, Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2, Hebreus 6, 1 e 2 diz ali: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, existem princípios que são básicos, que são elementares. Quando ele fala no versículo 2, o ensino de batismo, isso é elementar. Batismo não significa exatamente o batizar, o ato de batizar, que ele está falando aqui, não é apenas, mas tudo que o batismo representa. Eu morri para o mundo e ressuscitei em novidade de vida. Mas para que isso aconteça é necessário que eu creia em Cristo. Então, quando ele fala batismo, ele está envolvendo tudo aqui, toda aquela profissão de fé que nós fazemos, tudo aquilo a decisão que nós tomamos em Cristo Jesus. O ensino de batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o juízo eterno são princípios elementares. O último aqui, o juízo eterno, não é alguma coisa que alguém inventou no final da página ali, são princípios elementares da fé cristã. Quando nós olhamos, quando Naum escreve para Nínive, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho. Ele, na verdade, está sendo irônico aqui. Nínive, vai lá, guarda a fortaleza, vigia o caminho, reúne todas as tuas forças. Quem sabe você consegue vencer o destruidor, não vai conseguir. O destruidor, quem está falando, que Naum se refere aqui, especificamente, é Nabucodonosor, a Babilônia, o próximo império que viria depois do Império Assírio. É claro que Deus está conduzindo todas as coisas, porque Deus é o Senhor da história, é Ele quem faz a história. Mas aqui especificamente Deus está usando a Babilônia como uma ferramenta para punir a Assíria, Nínive. E ele vai falar então, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos, assim como Nínive destruiu a glória de Judá, Nínive também será destruída. Os escudos, versículo 3, os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintilam o aço dos carros, medindo seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos.
Nínive, ou seja, ele está falando do inimigo de Nabucodonosor, que haveria de entrar em Nínive e iria efetivamente destruir toda aquela cidade. Irmãos, o juízo do Senhor é algo real, e o que Naum está dizendo é: o seu destruidor virá. Não há como fugir dessa realidade. Não há como nós vivermos nesta terra 100, 120 anos que seja, pensando que um dia não teremos que prestar contas ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus eterno e soberano. Um dia nós teremos que estar diante do Senhor e prestar contas da nossa administração. Talvez falando com relação ao dia de hoje, ao Dia dos Pais, sem querer colocar medo em nós mesmos, mas é uma realidade como pais que temos uma responsabilidade. Perdão, estamos falando sobre mordomia, na verdade dispensação, o que são dispensações na escola dominical? O que são dispensações? Dispensações são épocas na história da raça humana que o Senhor tem dado aos mordomos, à raça humana, certas responsabilidades para cumprir nessas dispensações. Nós estamos na dispensação da igreja, como servos do Senhor Jesus Cristo, como pais, nós temos também a nossa responsabilidade, nós temos aquela mordomia para cumprir, e precisamos fazê-lo, procurar fazer bem, assim como Jesus vai falar sobre a parábola dos talentos, e que um dia o Senhor voltará para prestar contas daquilo que nós fizemos. E se eu sou pai, se você é pai, não é para trazer medo para nós, na verdade é trazer, na verdade, consolo, porque se Deus vai cobrar alguma coisa, é porque Ele deu todas as condições para nós desenvolvermos, não é? Lembra quando aquele senhor sai, ele deixa talentos para aqueles servos a desenvolver? Ele deixou os talentos, Deus também tem os talentos. Mas então como é que eu faço? Vai a Ele, busque a Ele, dobre os seus joelhos, ore, confie nele. É isto que Deus espera de nós. Deus não espera que nós sejamos autossuficientes, porque nós não somos. Se nós acreditarmos que somos autossuficientes como homens, que somos autossuficientes como pais, que somos autossuficientes como profissionais, podemos até ser nesta vida, mas um dia vamos prestar contas, e o principal critério aqui é o que você fez para a glória de Deus, para a glória de Cristo, o que foi que eu fiz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Este é o fator que vai determinar. Nínive conheceu ao Senhor, Nínive conheceu a misericórdia de Deus, mas um dia se esqueceu. E aqui o Senhor está vindo de forma clara e certa para cobrar com juízo o pecado daquela nação. Portanto, não nos ponhamos numa posição em que Deus esteja contra nós, porque um dia Ele virá. Como diz o versículo 13: eis que estou contra ti. Já imaginou isso? Esse Deus soberano dizendo para mim, para você: eis que eu estou contra ti. Só o pensar nisso deve nos fazer parar e olhar o que estamos fazendo e dizer: Senhor, o que é que eu devo fazer? Me dá a tua graça e a tua misericórdia. Portanto, não nos ponhamos numa posição em que Deus esteja contra nós, porque toda a segurança que nós possamos julgar ter, nada valerá. Nada valerá. Se nós olharmos para o versículo 5, nós vamos ler ali: os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. Os nobres, aqueles cujo título lhe dão imponência, que dão opulência, que dão a ele um destaque na sociedade, nada disso vai ser. Nós já temos ouvido de pessoas, eu não sei até onde isso é verdade, pode ser verdade ou não, mas a gente já tem teoria da conspiração, que muitos homens milionários, bilionários, têm já reservado alguns bunkers subterrâneos para se proteger de um futuro apocalipse. Não sei até onde isso pode ser verdade,
Mas eu sei, já é sabido que já estão preparando a passagem para Marte, né, para viver em Marte. Não sei como é que vão fazer com os marcianos que estão lá. Como é que vai fazer esse negócio para dividir a Terra lá? Mas quem tem dinheiro, quem tem status, pensa que estas coisas, é só você olhar para as coisas que vão acontecer no Apocalipse. Os elementos desfeitos, os elementos abrasados se desfarão. Pedro vai dizer isso. Tal será a destruição, e se fará novo céu e nova terra. Não adianta se esconder embaixo da terra. O sofrimento será tal, vai dizer em Apocalipse, que os homens vão desejar que os montes caiam. Não adianta bunker. É porque as pessoas não entendem. Um homem está distante de Deus, ele não quer ouvir a palavra do Senhor, ele quer rejeitar aquilo que já está escrito. Quantas profecias até hoje deixaram de ser cumpridas? Profecias passadas? Nenhuma. Por que o Apocalipse não se cumprirá? É claro que se cumprirá. Assim como se cumpriu essa profecia de Naum para Nínive também. A Babilônia foi lá e sim subjugou os assírios, destruindo, exterminando. Portanto, os nobres são chamados. Nada disso vai destruir. Nada disso vai funcionar. Teve um nobre certa vez que resolveu rejeitar Deus e não dar glória a Deus. Em Atos 12, 23, lembram dessa história? Lembram desse acontecimento? Atos 12. Vamos ler a partir do versículo 20. Ora, havia certa divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. Depois de alcançar o favor de Blasto, o camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Versículo 21, Atos 13, 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Herodes devia ter falado assim: não, eu sou um ser humano como vocês. Não façam isso. Ele gostou do elogio. Ele gostou das curtidas aqui do seu Facebook. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. É um ser humano normal como qualquer um. Por quê? Porque ele não deu glória a Deus. Nabucodonosor, este que dominou a Síria, por não dar glória a Deus, olhar para o seu império, olha só o que eu conquistei, foi pastar com os animais. Porque Deus é Deus. Nós podemos ter posições diferentes nesta terra, no nosso relacionamento, na nossa história, na nossa vida aqui, na nossa estrutura social. Nada disso é um problema. Você pode ter reis, soberanos, mas nada disso deve servir para nós pensarmos que somos iguais a Deus, ou que Deus não pode vir contra nós, porque nós somos criaturas. Ele é o Deus soberano. Não somente isso, versículo 7 vai dizer: está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. Havia uma deusa na Síria, a deusa Estar, e eles adoravam essa deusa. E quando falava de cidade rainha, estava falando na verdade desta deusa. Toda a sociedade, irmãos, tem a sua religião. Não tem como nós negligenciarmos isso. Tem as suas crenças, tem as suas direções, tem as seus segmentos religiosos. Por mais que eu possa dizer: eu sou ateu, né? O próprio nazismo, eles criam numa coisa, ariosofistas, uma raça ariana anterior,
uma sociedade ariana superior, e esses arianos eram líderes espirituais, e eles eram de fato seres diferenciados, e que os germânicos seriam descendentes desses arianos, e por isso esta sociedade deveria dominar. Mas percebam que eles entendiam que esses arianos eram líderes espirituais, e daí surgiu uma religião chamada os ariosofistas, para dar base para tudo o que aconteceu na Alemanha. Toda essa estrutura social é uma estrutura que vai exatamente contra o próprio Deus, porque criamos nossa própria ideia de religião, a nossa própria ideia de crer em Deus, e cada vez que a sociedade ou que as gerações vão passando, isso vai se diversificando, isso vai mudando, porque aconteceu isso com Nínive. E se não cuidarmos, assim como Paulo cuidou quando teve que chamar Pedro e lhe resistir face a face, aquela diferença que num princípio pode ser pequena, com o tempo essa diferença vai se aumentando, se alargando, de tal forma que talvez depois não temos mais como conter ou como voltar atrás. E não somente isso, está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas, quem são as suas servas? As pessoas das cidades, os cidadãos, gemem como pombas e batem no peito. Ou seja, a sociedade, aquela estrutura social está falida. Seja a nossa religião, que nós admitimos, cada religião tem a sua direção religiosa. O Brasil tem a sua, né? Se você for para a África, mesmo entre os evangélicos, se você for olhar, vai ter muitas diferenças, mas tem as suas religiões características, a Ásia, a Oceania e por aí vai. Isso vai gerando, vai criando uma estrutura social, e nós acabamos nos firmando nesta ideia e buscando forças nesta estrutura social. Não entendi, pastor. Explica melhor. Vou dar um exemplo. Já comeu sua morango do amor? Já? Eu não comi meu morango do amor ainda. Irmãos, é interessante a sociedade, como que as pessoas fazem as coisas. Eu fui na padaria esses dias e eu vi um negócio vermelho, assim, brilhoso, bonito até, eu pensei, morango do amor. O que é morango do amor? Sei lá. Depois, chegando em casa, a Cátia falou: viu que está a onda agora? O que é morango do amor? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu fui lá no YouTube, está lá morango do amor. E o que aconteceu, irmãos, é que o morango, o valor do morango subiu de tal forma que a demanda era tão grande para comprar morango, para fazer morango do amor, para vender morango, porque as pessoas querem comer morango do amor. Mas espera aí, se não comer morango do amor, vai acontecer o quê? Morango do amor é um morango dentro daquela casquinha que a gente comia na maçã do amor. A casquinha é a mesma, só tem o morango em vez da maçã. É gostoso. A maçã é aquela receita, aquela casquinha, né, doce ali com a maçã, é gostoso. Se dá para comprar muito em caixa de mina, né? E agora, em vez da maçã, é o morango. Está tudo bem, mas precisa acordar de madrugada para ir comprar o morango, para fazer o morango do amor, para comprar o morango do amor. Um dia que tiver a oportunidade, eu vou comprar, vou comer, mas alguém inventou isso, e alguém disse que tem que comer o morango do amor. E é bonito e é gostoso, e vamos todo mundo comer. Percebe como a sociedade, um vai atrás do outro, e se eu não fizer, eu acho que eu estou perdendo alguma coisa. Então a minha segurança é estar fazendo o que a sociedade está fazendo. Essa é a estrutura social que nos leva a fazer muitas vezes o que nós não gostaríamos de fazer, ou não faríamos se estivéssemos sozinhos. Aí falamos em livre-arbítrio, é mentira, livre-arbítrio não existe. Não pode existir, porque nós somos influenciados por aquilo que vimos. Nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, e aquilo que ouvimos vai formando o nosso caráter. Então eu não sou livre para escolher. A
própria sociedade vai estabelecendo para nós o que nós haveremos de fazer. O que vai limitar, o que vai direcionar, o que vai restringir nossas ações daquilo que é correto ou não, é a palavra do Senhor. Mas quantos de nós, quantas pessoas estão olhando para a sociedade dizendo que precisamos fazer desta forma? Já tem maracujá do amor, não sei se vocês viram. Já tem acarajé do amor. Tem acarajé do amor. O povo da Bahia está louco lá contra acarajé do amor, não pode, né? Acarajé é acarajé. Está patenteado esse negócio aí, né? Mas nossa segurança muitas vezes está na própria sociedade. Mas vai acabar. Isto vai passar. As pessoas estão fazendo isso hoje, mas daqui a pouco não é mais. E daqui a pouco é outra coisa. E vamos ter que fazer esta outra coisa. Irmãos, voltemos ao Evangelho, à palavra do Senhor. Ele não muda. Ele não muda. Permaneçamos fiéis. Porque o Senhor virá contra todas essas ações que estão indo. Eu não estou falando que comemorando o amor é pecado, tá, irmão? Por favor. Eu estou falando dessa tendência que temos simplesmente de fazer só porque está todo mundo fazendo. E esquecemos muitas vezes que estamos nos distanciando da palavra. E vamos falar talvez sobre relacionamentos, vamos falar sobre costumes, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre princípios elementares da vida, que estão se distanciando gradativamente daquilo que Deus estabeleceu. Mas as pessoas estão seguras fazendo isso, enquanto que deveriam, na verdade, retornar à sensatez e voltar para aquilo que a palavra do Senhor diz. Percebam, versículo 8: Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de água, mas agora fogem. Parai, parai, clamam-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejado. Ou seja, Nínive era um celeiro de coisas desejáveis. Tudo que você quisesse tinha lá. O que você quer? Um PlayStation, PS5? Tinha. Computador de última geração? Tinha. Claro, estou parafraseando aqui, né? Trazendo Nínive para os nossos tempos. Tecnologia de última ponta? Claro que tinha. Dinheiro? Tinha também. O que mais você deseja? Alimento em abundância? Tinha. Água em abundância? Tinha. Tudo tinha lá. Eles eram detentores de tudo que se tinha desejo. Tudo que o ser humano deseja e quer, tinha em Nínive. E nisso eles estavam seguros, achando que isso nunca iria acabar. Que o Império Assírio seria um império eterno. Não é. Tudo isso vai terminar um dia. Apocalipse 16:4. Do versículo 4 ao versículo 7, vai dizer: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse 16:4. Está falando dos flagelos aqui, né? Quando eles são determinados, os anjos, né, a declarar os flagelos no tempo da tribulação, pelo menos cremos nós. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram. Irmãos, imagine os rios, que são fontes de águas potáveis, que usamos para beber, para tomar banho, para a nossa subsistência, que esses rios se tornassem em sangue, ou seja, impróprio para beber, para o consumo. Como se dará isso? Aquilo que Deus está profetizando para a Síria, Ele está profetizando também em Apocalipse para o futuro, e eu creio, um futuro próximo. E se nós ficarmos, é claro que não estamos
pregando aqui qualquer ideia sobre a depredação da natureza. Quanto mais nós pudermos preservar o ambiente, o meio ambiente no qual nós vivemos, tanto melhor. Afinal de contas, Deus é o Criador de todas essas coisas. Mas nós não podemos acreditar que, se nós preservarmos o ambiente, nós viveremos eternamente e a raça humana se perpetuará. Porque a palavra do Senhor já disse que isso um dia acabará, porque a própria natureza geme, aguardando a redenção. A própria natureza geme, um dia tudo isso terminará. O pecado afetou a própria natureza, os animais, a flora, tudo. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. E é por isso que está acontecendo, ou é narrado isso em Apocalipse capítulo 16. Não é nesta água que nós precisamos colocar a nossa segurança. Mas Jesus, quando fala com a mulher samaritana, quem tirar a água desse poço, não voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte a jorrar para a vida. É claro que nós, como seres humanos, necessitamos da água, substância H2O, né? Isso é um fato. Mas o fato apenas de nós pensarmos e nos envolvermos em movimentos ambientalistas, e não, isso também não é um problema. Quanto mais nós pudermos, como eu falei, preservar o nosso meio ambiente, tanto melhor. Mas não é isto o que vai realmente garantir a nossa salvação e a nossa subsistência eterna, mas sim o Senhor Jesus Cristo. A nossa fé e confiança nele. Saqueai a prata, saqueai o ouro, versículo 9. Os bens. Nínive tinha de tudo. Questão financeira não lhe faltava. Mas sabe, o Senhor vai falar para nós, Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. Ele vai nos dizer o seguinte: Apocalipse 6, 6. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A interpretação aqui é simples, irmãos. O Apocalipse está dizendo que vai chegar um tempo em que a escassez de alimentos será tão grande, em que uma medida de trigo, que era uma medida própria para a subsistência de uma pessoa para um dia, teria que ser comprada por 1 denário. 1 denário era o salário de uma pessoa, o salário de um dia de trabalho de uma pessoa. É como você trabalhar um dia para ganhar somente o que você vai comer uma vez só. É para uma pessoa, uma família, portanto, não poderá subsistir. Ou tem que dividir uma porção que uma pessoa come para 3 ou 4 pessoas. 3 medidas de cevada por 1 denário. O mesmo valor, vai comprar 3 medidas de cevada. Mas essa cevada eram grãos que eram, na verdade, dados para animais, para o alimento dos animais. Tal será a escassez de alimento que Apocalipse narra para nós. E da mesma forma que Naum está decretando isso para Nínive, porque se afastou de Deus, da mesma forma Deus está julgando lá no futuro e profetizando para nós lá no futuro o que haverá de acontecer para aqueles que algum dia se aventurarem em se colocar numa posição em que Deus estará contra ele. Olha o que diz o versículo 13, lembrando: eis que estou contra ti. Deus está contra mim. Deus está contra todos aqueles que viram as costas para ele. Deus está contra todos aqueles que rejeitam ao Deus eterno e soberano. Deus está contra todos aqueles que rejeitam o seu plano de salvação. E qual é o plano de salvação em Cristo Jesus? Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é fazer boas obras, não é ser uma boa pessoa, não é pagar as suas contas em dias. Tudo isso é legal, não rejeitamos isso, mas é olhar a nossa própria pecaminosidade. Se Nínive olhasse para trás e visse os exemplos dos seus pais,
dos seus antepassados, que um dia olharam e receberam e perceberam a misericórdia divina. E eles falassem: não, nós não queremos, nós queremos nos arrepender. Nós não queremos esse Deus, o Deus de Israel, contra nós. Eu quero me arrepender, igual meu pai, meu avô, meu tataravô fez. Eu quero me arrepender do pó e da cinza. Eu quero fazer jejum nesse momento. E quero dizer: Senhor, me perdoa, derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a minha igreja, Senhor. Porque eu não quero passar pelo teu julgamento, mas um dia virá. E sabemos que virá. A nossa segurança está somente em Cristo Jesus. Nós necessitamos de alimento. Nós necessitamos de valores, né, como o real, ter uma vida financeira saudável. Nós necessitamos de muitas coisas, mas nada disso vai segurar a nossa salvação, ou o fato de desviar o furor de Deus contra o Senhor. A única coisa que vai satisfazer a justiça de Deus, porque a santidade de Deus pede uma justiça, é a obra do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você ainda não tem a Cristo como Salvador, hoje é o dia para você tomar uma decisão ao lado dele e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Porque a tua palavra está falando, eu creio, é verdade. Um dia haverá esse julgamento, assim como aconteceu para mim, acontecerá para cada ser humano. Eu não quero fazer parte disso. O dia que o Senhor Jesus retornar e levar consigo a sua igreja, eu quero estar com ele, para reinar com ele nos céus. Mas para todos nós que já temos tomado uma decisão ao lado de Cristo, a palavra aqui é de consolo, porque nós já sabemos em quem temos crido, e estamos bem certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso prêmio até aquele dia, o dia que Ele retornar para levar a sua igreja para a glória. Não nos ponhamos numa posição em que Deus esteja contra nós, porque tudo naquilo em que nós confiamos ou que depositamos a nossa confiança, um dia terminará, um dia se findará, porque o Deus que criou todas as coisas é soberano, superior a qualquer outra coisa. Portanto, a nós que já tomamos uma decisão e professamos a Cristo como Senhor, irmãos, trabalhemos com afinco, trabalhemos com todo o desejo para a obra do Senhor, para que ela seja realizada. E o nosso trabalho é proclamar as virtudes daquele que nos chamou da glória para a sua maravilhosa luz, para que outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não conhecem a misericórdia de Deus, possam encontrar-se com Ele. Oh, quem dera a mim que pudesse fazer isso, mas não fez. Mas nós temos a oportunidade, nesse tempo que se chama hoje, de voltar à sensatez. Se alguém aqui não tem feito, volte-se para Cristo, volte-se para o Senhor, arrependa-se, entre diante dele, no seu trono de graça, pelo sangue de Cristo Jesus, que um dia Ele morreu para nos salvar, verteu o seu sangue, deu a sua vida para nos garantir esta salvação e garantir que não passaremos pelo juízo de Deus, porque já fomos julgados em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, ó Pai, nós te damos graça, te louvamos e exaltamos o teu nome. Abençoe agora o tempo da ceia, que estejamos fazendo para a tua honra e para a tua glória, em comunhão com o Senhor e com cada irmão que aqui está. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a nossa ceia, então, tempo da administração, da observação da ceia do Senhor, capítulo 11 de 1 Coríntios.